Galera, terceiro ano de NBAZ, professor! Sejam todos bem-vindos, pessoal. Essa é a nossa primeira aula 1.1 de NBAZ para vocês aí do terceiro ano. Professores presenciais, queridos estudantes, chegou a etapa final para vocês, não é? Pois é, mas eu acho que é o início de uma carreira promissora, né, professor? Perfeito, Se Deus quiser. Só que a gente já vai começando aqui esse momento maravilhoso, mais que especial, com duas turminhas maravilhosas. Isso! Vamos lá no quadro para conhecer essa turma. Quem é essa galera? Olha Nossa aí, aula. gente, aula 1.1. E nessa aula vamos homenagear quem? Olha lá. Passa. A Escola Emburana, Distrito de Estrela, em Rondônia, CRED Paraná, professora Fanny. Uhul! É isso aí, professora, a sua turminha maravilhosa, a professora Fanny aqui, ó. Cadê a minha seta? Opa, cadê a minha... Esse tá funcionando. Tchum. Meninas e meninas, sejam muito bem-vindos aqui com a gente num novo momento. Um abraço para todos vocês. Olha ali a outra turminha, professor. Quem é? Opa! O terceiro ano D, em Machadinho do Oeste, Escola Joaquim Pereira da Rocha, professora Maura Bales. Ei, Lelê, muito bom. Galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa construção da nossa aula de NBAZ, aula 1.1. Galera, então vamos lá, ó. Segue o fluxo. Então vamos lá, galera, conhecer quais são os conteúdos aqui da nossa unidade 1. Então pronto, aqui... E o que a gente fala no terceiro ano, professor? Isso. Então aqui, pessoal, a unidade 1, no terceiro ano, nós vamos falar sobre sistemas agroflorestais. Então, claro que toda a unidade, nós temos aí 2 unidades no terceiro ano, né? Então, na primeira unidade, nós vamos aí sempre iniciar com um contexto histórico, iniciar com um conceito, né? E a gente sempre, o terceiro ano, ele é uma fusão, Tatá, do primeiro e do segundo. Aí no terceiro ano a gente faz essa fusão de pecuária com agricultura e tem essa inserção do ambiente que é a floresta. Então aí nós vamos retratar. Para isso, nós temos que ver o quê? Nós temos que relembrar aí com alguns conceitos antes de nós iniciarmos. Então, tem o bioma, a gente vai ver que é o bioma, né? Isso, ele é constituído, se são diferentes ou não. O que influencia? De forma geral. Depois a gente entra no nosso específico. Que é o bioma amazônico. Mas depois a gente vai ver aqui no nosso estado. Aí tem o que são os SAFs, quais são as características de um SAF, qual a importância desse SAF. E claro, SAFs, eles têm várias estruturas diferentes de acordo com a localidade, porque sempre o primordial é o ambiente onde ele está inserido. Então, nós vamos qual é o objetivo da inserção dele? Porque ele tem uma razão específica, né? Isso. Classificação dos sistemas agroflorestais, classificação com base no arranjo dos componentes que constituem aí um sistema SAF, classificação com base na estrutura, e sempre a gente fala isso desde o primeiro ano, né? Planejamento fundamental. E aí, pessoal, como a gente vai ver que existem vários tipos, planejamentos para a estrutura de um SAF, o planejamento também muda. Então, não é porque aí numa cidade, vamos supor, não é porque em Ariquemes tem uma estrutura de sistema agroflorestal, Jaru tem que ter a mesma. Sim, tem que ser adequado para cada localidade. Local para a implantação dos SAFs, um modelo, aí vamos ver todos os tipos de modelo e os componentes. Isso são todos os itens que serão abordados na unidade 1. Perfeito. Hoje, para iniciarmos, nós vamos aí caracterizar a nossa aula 1.1, relembrar, recordar, né? Quais são os biomas, o que é um bioma? Tem diferença de um estado para o outro, de um país para o outro? E na Amazônia, tem biomas diferentes? O que é um bioma e quais são eles? Essa é a importância da aula
1.1. Perfeitinho. Vamos começando então. Você já anotou no seu caderninho. Hoje, começando a nossa aula, dia 29, né? Hoje, começando então a aula de NB a Z. E aí a gente vai, então... meu filho, tá bom, né? Começando aqui, galera. O que são biomas? Você ficou curioso? Ou você se esqueceu porque você já viu esse conceito na biologia? Mas vamos lá. Então, esse termo provém do grego bio, vida, oma, grupo ou massa. Ou seja, uma organização de vida. Tá? E é óbvio que vai levar em consideração aqui todos os elementos que vão manter essa vida nesse ambiente, certo? Então a gente vai ter uma grande diversidade aí dessas estruturas. Uma grande comunidade estável é o que vai compor então um bioma. Comunidade estável e desenvolvida, adaptada às condições ecológicas, adaptadas às condições ecológicas de uma determinada região e geralmente caracterizada por um tipo de vegetação. Em algumas a gente pode encontrar, né, professor, que como no nosso estado a gente encontra transições de bioma, né, cerrado, né, e aí, em alguns pontos. E aí você vai verificando que essa vegetação, a própria umidade do ar, ela vai se tornando diferente em cada um desses biomas. Não confunda, meus amores, não confunda bioma com biota. Este último, ou seja, a biota, refere-se apenas aos seres que habitam ou que vivem em uma determinada região, tá? Então, quando a gente fala dentro de um bioma, existem vários organismos vivos, certo? E aí, quando a gente se restringe somente a esses organismos vivos, é a biota que está ali inserida. Tudo bem? Então, em um bioma tem vários biotas? Isso, perfeito. Segundo o IBGE, bioma é um conjunto de vegetal e animal constituído pelo agrupamentos de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional com condições de geologia, olha aí, clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação de paisagem. Esses conceitos aqui da geologia, formação de paisagem, vocês já viram lá na parte de geografia, né, professor? Já tem essa ideia, como é que formado, leva tempo. Então, todo esse bioma se organizou ao longo do espaço-tempo, vou usar o espaço-tempo, você gosta de falar essa expressão, para se erguer. E a gente consegue visualizar isso tudo, tá? Essa exuberância de cada um desses biomas. Resultando, então, em uma diversidade de flora e fauna. Como a gente sabe que, vamos pensar aqui no Brasil, a gente sabe que nós temos vários tipos de relevos, nós vamos ter algumas áreas com planícies. Então, essa diversidade geológica faz com que, obviamente, e também a inserção de onde a localização em relação à linha do Equador, em relação ao posicionamento do globo, faz com que essa vegetação, né, professora, receba incidência solar, receba precipitação, ou seja, a chuva, de formas diferentes. Por isso a gente vai ter essa mesclagem aí, essa diversidade toda, tanto na parte vegetal quanto na parte animal, fauna e flora. Bioma é uma unidade biológica ou espaço geográfico cujas características específicas são definidas. Aí nós temos, são definidas, pelo macroclima, a fitofisionomia, o solo e também a altitude, dentre outros critérios. São tipos de ecossistemas, hábitats ou comunidades biológicas com certo nível de homogeneidade.
Perfeito. Quando a gente fala um macroclima, existe um microclima, que é aquele quando você tá saindo de uma área urbana, aí você vai fazer um passeio lá numa trilha. Você, ao adentrar nessa trilha, você já consegue perceber uma diferença de temperatura. Você transpira mais rápido, mais fácil dentro da floresta, justamente porque o processo vai ali de evaporação vai acontecendo e vai forçando esse processo, né? E aí o que acontece? Quando você consegue perceber essa diferença, aí a gente tem um microclima. O macroclima é que vai estar relacionado às regiões em relação a por exemplo, aos continentes, né? Enfim, tá? Fitofisionomia está relacionado a tanto a fisiologia, né, professora, ou a estrutura em relação aos vegetais, não é isso? Então, a anatomia do vegetal, a fisiologia do vegetal e relacionado a plantas. Eu não sei se essa palavra existe, mas assim, podia falar fitofisioanatomia. Anatomia. Por quê? Mas eu acho que eu não ia dar essa... não, sim, é que não é minha área. Assim, essa palavra significa que a morfologia de determinados vegetais, elas são bem características de um determinado bioma. Uhum. E tem muita semelhança com outros vegetais em biomas diferentes. Semelhança, mas tem uma determinada forma que diferencia, que a gente chama de processo de adaptação por causa da pressão, por causa da massa de ar, por causa da incidência solar, que você está falando daquele microclima, mas que está inserido em um macroclima da posição do Sol, a incidência solar, adaptações. Então, isso vai alterar. Essa anatomia vem de conta que vai possibilitar o funcionamento do processo fisiológico de absorver, de reter ou soltar mais vapor de água para que ocorra de ela ser mais resistente ou tolerante a menos incidência solar, se ela estiver em uma região que não pega tanto. Então, essa modificação ou adaptação da morfologia também vem de encontro com o funcionamento desse vegetal, que vem de encontro com a anatomia, posições. Por que eu não encontro flores ou não encontro estômatos em menor ou maior quantidade que outro vegetal? Tudo isso aí. Acho que é isso que define essa palavra. Perfeito. Aí você me fez lembrar de uma outra situação, hein? Quando a gente fala assim, macro e microclima. Por exemplo, o microclima, a gente consegue ter uma influência mais rápida. Para você alterar o macroclima, é uma coisa mais exuberante, uma coisa mais drástica, né? Sim. Catastrófica, vou dizer assim. O microclima, como é que eu posso alterar? Desmatando. Por exemplo, ali você tem na sua propriedade uma grande vegetação, uma cobertura ao redor da sua propriedade. Quanto mais você desmata, a temperatura daquele local vai alterando, porque não tem aquela barreira, não tem aqueles vegetais para poder fazer essa cobertura, para manter a umidade, enfim. Aí tem essas diferenças também, tá bom? Vamos seguindo aqui. Para a perpetuação da vida nos biomas, é necessário o estabelecimento de políticas públicas ambientais, a identificação de oportunidades, é muito legal isso aqui, né? Identificação de oportunidades para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade. Então, o que esse parágrafo quer dizer? Você tem uma fauna e uma flora específicas, algumas até endêmicas, daquela região, daquele bioma, que compõe a biota daquele bioma. Esses animais ali inseridos, eles têm uma proteção legal. Por quê? Porque eles estão inseridos dentro de um ambiente que tem essa proteção. A gente tem um Código Florestal. Então, o Código Florestal ele vai identificar as unidades de preservação permanente, as áreas de proteção, lugares que você não pode de forma nenhuma fazer uso. Mas quando a gente fala dessas políticas públicas, eu vou dizer, essa área aqui eu posso utilizar dessa forma. Essa outra área aqui, vegetal, eu não posso utilizar.
Ou seja, eu posso deixar aberta essa área para uma visitação, por exemplo, de alunos ou de estudantes da academia que queiram fazer pesquisa naquela hora. Então, quando você adentra naquele ambiente, você já está sendo um agente influenciador ou modificador. Não, isso é um exemplo de políticas públicas. É, o que a gente está falando em relação... Não, só para a gente ver o contexto. Perfeito. E para fazer essas políticas públicas, falar, essa área pode ser para visitação, essa área pode ser preservada, essa área, né, que tem as leis que vão fazer. Antes disso tudo, então, tem essa identificação, fazer aquele levantamento da área para que atenda essas políticas públicas que vai manter a consciência. Precisa existir uma equipe para dizer, né, uma equipe de biólogos, de ecólogos, geógrafos, até arqueólogos, né, também, porque existem áreas... Então, existem várias especialidades que vão estar ali dizendo para... quem vai organizar essa questão legal, né, formando essas políticas públicas, dizendo como que ele pode ser usado. Porque aí ele vai medir o grau de danos que essa fauna, essa flora pode suportar, vamos dizer assim. Porque quando eu falo que eu estou fazendo uso, só que de uma forma sustentável, eu tenho que verificar se ali as espécies que eu posso alterar, ou se eu chegar a alterar, que sempre o ser humano vai alterando, eu tenho que ver o grau de resistência desse local, da fauna e da flora, tá? Então tem toda uma questão aí que tem que ser analisada e é sempre bem pensada. Muitas vezes, infelizmente, dependendo da localidade também, há sempre aqueles que quebram as regras, né, galera? Então, isso vai existir enquanto o ser humano estiver por aqui, nós estivermos por aqui, a gente vai sempre fazendo alguma coisa, metendo os pés pelas mãos aí. Mas existe essa questão legal. O termo hotspots de biodiversidade, ele é definido como áreas de florestas tropicais que abrigam uma grande concentração, olha lá, grande concentração de espécies com alto grau de endemismo e que estão sob grande ameaça. Então, um dos pontos, né, além da presença de recursos hídricos, nascentes, além de vegetações endêmicas, além toda essa questão de espécies de fauna e flora que são endêmicas daquela localização, isso tudo é avaliado dentro do quadro com esse grupo de especialistas que vão dizer dentro das suas áreas, né, olha, aqui tem um herpetólogo, vai lá conhecer a área e dizer existe um lagarto aqui, ou um ornitólogo vai lá, eu estou puxando para a minha área, obviamente, né, porque... E aí eles vão dizer, ó, dentro dessa área existe essa espécie e qualquer interferência humana ele pode chegar à extinção. Então, nessa área, ela é restrita, não pode ser usada. Tá ali só mesmo a gente saber a existência daquele local, tá? Então, tudo isso é levado em consideração. Então, quando você tem uma área com alto padrão de endemismo, tanto de fauna e de flora, você chama essa área de hotspot. Existem 35 locais na Terra que podem ser considerados hotspots da biodiversidade e que vão representar 2,3% da superfície da Terra. Segundo a International Conservation, os critérios que são utilizados atualmente para definir uma área como hotspot são os seguintes. Ter pelo menos 1.500 espécies de plantas vasculares endêmicas. Ter 30% ou menos de sua vegetação natural original, o que significa que deve estar ameaçado. Perfeito. Mas é só para vegetal? É o vegetal que caracteriza? Então, o ambiente, o bioma que caracteriza? Porque o vegetal, ele normalmente vai atrai os animais. Iniciar a cadeia, né? Vamos dizer assim. Não, então, hotspots é de espécies vegetais porque essas espécies vão caracterizar o ambiente para os animais, é isso? Porque a vegetação traz abrigo, alimento, né? Sim. É isso mesmo. Ok, seguindo aqui então. Tipos de biomas brasileiros. Existem diferentes biomas no Brasil e no mundo. Cada um com suas espécies características.
com as suas peculiaridades, com as suas necessidades, né? E algumas vezes únicas. Sabe? Tá. Aqui, ó, só antes que eu esqueça. Aqui, né, quando você estava falando sobre isso aqui, agora nós estamos falando sobre características de espécies únicas. Então, eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas, por exemplo, um hotspot seria Galápagos. Um hotspot aqui no Rio de Janeiro, como é que é? Fernando de Noronha. Assim, um exemplo que eu estou dando. Né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar como é que seria um hotspot na Amazônia. Como é que seria um hotspot em Rondônia? Eu não tenho Eu também não sei. científicos para afirmar, mas eu acredito daria uma ótima pesquisa, que aquela área ali de Costa Marques, do Guaporé, onde tem aquela transição da vegetação do bioma amazônico com o cerrado, com certeza deve... É uma faixa... É uma transição? É uma transição. Então você vai ter... Quando a gente for falar aqui da Amazônia, vamos lembrar disso? Uhum. É muito porque importante. quando a gente fala de transição, galera, porque você é um ambiente encerrando já sendo inserido no outro. É como se a gente estivesse falando fronteira entre os biomas. Isso, exatamente. As fronteiras entre os biomas é muito interessante. Com isso. certeza, eu acredito que se classifica porque como vai hotspots. porque vai ter espécies endêmicas ali, tanto vegetais, porque não é uma área de transição? Sim. Mas vai... Quando que a gente... minha pergunta... Quando a gente insere isso, devido a esse fator... Agora, como eu falei, eu não tenho dados científicos para poder afirmar, mas a gente pode dar uma pesquisada sobre isso, né? Então, olha só. Voltando, né? Existem diferentes biomas no Brasil e no mundo. Cada um com suas espécies características, né, peculiaridades, singularidades de cada espécie, suas necessidades e algumas vezes únicas. Quando eu falei únicas, eu dei o exemplo lá da Fernando de Noronha. Pode ser uma região natural que engloba toda a biodiversidade de uma área, além de fornecerem recursos para a população da região. Muito bom. Os biomas devem ser protegidos e usados de maneira adequada. Perfeito. Galera, então, quando a gente fala de uma região florestada, a gente está lembrando que o homem, mesmo na área rural, ele vai fazer uso daquilo que vai ser plantado, aquilo que está lá nas criações na área rural. Então, sempre vai ter que ter essa comunicação. Então, para que eu usufrua de toda essa parte de alimentação que a floresta nos dá, que os animais acabam sendo para a gente, por isso que eu preciso ter esse olhar de cuidado, de cautela, de como que eu posso fazer uso realmente da forma mais adequada, a ponto de não eliminar completamente. A gente fala assim, que professor, mas tem animais na floresta que a gente não se alimenta. Mas eles fazem parte de uma cadeia alimentar, eles fazem parte de um controle interno. Tem toda uma razão deles estarem ali. Por que a gente tem aí algumas pragas na área urbana? Porque está faltando esse equilíbrio da presa e predador. Então, quando a gente acaba danificando os ambientes que esses animais estão, o habitat deles, eles acabam procurando abrigo em outros locais, obviamente. E como eles não são daquele local, acabam provocando aí um desequilíbrio. Tá? Seguindo, aqui a gente tem um mapa onde a gente vai visualizar as localizações de cada um desses biomas. Então ali a gente tem o bioma amazônico, o nosso Pantanal. Eu conheci ali aquele Sesc Pantanal, coisa mais linda do mundo. Então, o professor está marcando ali pra gente. Qual é? Bioma amazônico. Bioma do Pantanal. Cerrado, olha lá, por isso que a gente fala ali da transiçãozinha. Bioma da Caatinga, a Caatinga é o único bioma que eu ainda não conheci. Tem uma parte, quando a gente estava fazendo a parte de levantamento de fauna, né, da hidrelétrica ali, a última hidrelétrica, esqueci o nome,
A gente viu uma vegetação, me lembrava muito de Caatinga. Samuel? Não, do Samuel não. Do Santo Antônio? Esqueci. E aí a gente viu uma vegetação, que a característica dele é aquelas contorcidas, né? Então tinha uma... Aí eu falei assim, cara, quem chegasse aqui, eu tirasse uma foto, lembraria todinho esse bioma da Caatinga. Como está lá no slide, né? Possa ser semelhante, mas tem características muito específicas que distinguem. Mas se você não tomar cuidado, você fala, poxa, me remete àquele bioma que não pertence aqui. Pois é. É isso que você está falando? Porque, olha só, entre o da Amazônia e da Caatinga tem um outro bioma, que é o Cerrado. Então, a vegetação, ela é um bioma no meio, vamos dizer assim. Então, por que a gente estava na área da Amazônia, né? Do bioma amazônico. E essa vegetação, ela lembrou muito por causa dessa característica. Então, naquele local, devido às qualidades geológicas, remetem para esse tipo de vegetação, né? E aí a gente tem o bioma da Mata Atlântica e o bioma do Pampa, também é outro. Mata Atlântica, essa parte todinha aqui, eu não conheço. Você conhece, professor? Eu não conheço. Só aqui. Não. Só aqui. Bioma da Caatinga, Mata Atlântica. É aqui. E eu gostaria de conhecer. Muito interessante, né? Assim, são biomas de uma determinada área geográfica, uma dimensão geográfica, em que às vezes ele está um pouco restrito, como o Pantanal, e o Atlântico ele está mais ramificado, né? É muito interessante isso, ó, o bioma amazônico da Caatinga, é a extensão territorial de um bioma né? Não vou falar Amazônia, a extensão territorial de um determinado bioma, como o nosso país, ele em relação a outros países, não apresenta uma diversificação em extensão. O que eu estou querendo dizer é, em outros, quase um continente, bicho. Não é quase um continente. Então, será que no Peru, Bolívia, país... Ainda tem a Amazônia legal, né? Tem a Amazônia legal. E será que na Argentina são países? Será que apresentam tantos biomas quanto e em extensão? No Brasil. Porque se a gente for prestar atenção aí, caracterização, não é porque a gente está vendo o bioma do Pantanal ali pequenininho, mas assim, é enorme. Está falando assim, em relação ao nosso país... Sim, que faz parte da América do Sul. A grande diversidade de quantidade de biomas, né? E não só a quantidade, mas como extensão. É verdade, muito interessante isso aí. Essa observação. Vou fazer a comparação dos outros. Vamos. Não, mas assim... Né? Muito legal. Mas isso ficou... Chama. Mas onde nós estamos, né? Ó, nós NBAZ, depois para a gente entender a importância que o nosso país tem para a prática consciente e ecológica dos seus recursos naturais. São diversos. Não é? Por exemplo, você vai no Nordeste, aquelas torres eólicas para a produção de energia sem emissão de carbono, enorme, fazendas e fazendas. Você vê aquelas placas de iluminação solar para fabricação de energia sem emissão de CO2. Por quê? Porque você tem um recurso natural que você pode usar, claro. Vou colocar a placa em determinado local. É como você falou, nem que aquele local preservado, Jefferson, está ali preservado. A lei permita você fazer visitação, tipo, pega uma escola e vai só visitar, já alterou. Exatamente. Então, se eu pego a placa, barulho, coloquei, mesmo que a placa esteja ali, que não vai atrapalhar andar o bichinho, mas já alterou. Mas tem uma forma de se usar sem agredir. Tem uma forma de se usar, vai. Mas qual é o preço? Emissão de carbono. Então, assim, esses recursos naturais que nós temos pela quantidade e a dimensão de biomas tem que ser muito bem planejado. Para que possamos... Olha só, deixa eu reforçar o que o professor já está falando aqui. Olha só como é que é interessante essa questão de impacto.
Um animal, quando ele visualiza o ser humano pela primeira vez, vamos dizer que é uma área que ninguém tinha visitado ainda. E aí o Jefferson foi lá e adentrou nesse ambiente. Quando o animal observa você, a reação que você tiver em relação a aproximação, o contato que vocês tiverem, se for positivo, isso vai ficar. Se for negativo, também vai ficar. Então, quando a gente vê um animal, a gente vê um animal que ele vê a ação humana e ele já se afugenta, ele já teve um primeiro contato e isso não foi muito bom para ele. Então, é isso, nesse sentido a gente está falando dessa questão dessa visitação. O animal, ele observa. Tem animais que se aproximaram já de você, você pode ter entrado dentro de uma mata, uma onça tentar ter se aproximado muito, muito, muito próximo de você e você não ter percebido. Porque apesar de ser um animal muito pesado, ele é muito sutil. Né? Então, a gente está falando disso, mas ele já te observou, ele já viu, ele sabe o teu comportamento. Se você disparou alguma coisa em direção a ele, ele vai registrar aquilo, né? Então, olha lá. A gente tem Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Rapidamente, a gente vai falando dessa diversidade, a gente falou aí da questão da extensão territorial, da diversidade de animais e rios. Nós somos abençoados na questão hídrica, né? Somos abençoados nessa questão hídrica. Olha lá, Caatinga, como a gente falou para você, essa vegetação contorcida, né? Corresponde aí a 11% do nosso território nacional. Então, vegetação com plantas suculentas que armazenam água, cheias de espinhos, que são as folhas modificadas para evitar o processo de transpiração. O Cerrado, que é o segundo maior bioma, a gente visualizou ali, né? Fica entre o bioma amazônico e a divide, né? Os outros biomas. É considerado, ó, destaca-se por seu grande endemismo, tá? Viu que eu falei? Por isso que eu tô falando do hotspot, olha lá. O que faz dele um hotspot. Tá vendo? O Cerrado pode ser comparado às savanas localizadas na África e Austrália. A principal vegetação, árvores com troncos contorcidos e cascas grossas. Mata Atlântica, construída aí pela formação vegetal. A Mata Atlântica, ela tá... Gente, é triste quando a gente vai ver a degradação desse bioma. O resquício, a gente pode dizer que a Mata Atlântica hoje em dia é um resquício. Possui cerca de 20 mil espécies, hoje em dia eu acho que a gente vai ter que atualizar isso aqui, tem menos, de plantas da Mata Atlântica. É uma diversidade muito grande também. Pampa, bioma restrito ao Rio Grande do Sul e caracteriza-se por ser formado por uma vegetação herbácea e arbustiva. Por que restrito? Porque só está ali, né? Não tem pampa nenhuma. Mas, por exemplo, o bioma da Caatinga só tem na Caatinga, é restrito a Caatinga, não entendi. Essa restrição é específica, só tem num estado. Não é? Vambora. Entendi. Então, entendi. É porque no Pampa, o bioma do Pampa está no Rio Grande do Sul. Isso. E já o bioma da Mata Atlântica pega Santa Catarina, pega São Paulo, tem outros estados. Então, essa restrição é porque ela... Cadê? Aqui? No outro. No outro? Sim, essa restrição é que é uma característica que está dentro de um estado. Isso é muito interessante, Tatá, porque os outros biomas pegam outros estados, a extensão, mas está muito restrito somente ali. É interessante, gente, sabe por quê? É muito interessante porque parece que, se for ver, ele é mais pertencente, então, do que o próprio país, porque ele sabe que foi pego. Mas está aqui, então é nosso. É isso, é igual quem? O Acre. Tem nada a ver com... que é da Bolívia, que a gente pegou. Entendeu? Olha lá, galera, a gente tem o Pantanal também, maior extensão de área úmida do planeta. É a parte que fica alagada, né? E quando essa água vai evaporando, vai voltando, você vê uma diversidade, é a região mais fácil de avistamento de animais, tá? Galera, chega aqui, nós vamos concluindo aqui, então, para nós... a nossa aula e já a gente volta com a nossa... Bate-bola, jogo rápido para rever, porque daqui a pouco tem exercício. Tchau!